Olá, galerinha. Como eu tinha prometido vocês, o vídeo sobre gerenciamento de memória, eu preparei uma apresentação em PowerPoint, mas não acredito que seria o suficiente, somente palavras e imagens, mais um documento disponibilizado a vocês. Resolvi fazer em vídeo para acrescentar as minhas explicações, um pouquinho mais de detalhamento referente a gerenciamento de memória. Peço desculpa por qualquer problema durante o vídeo, é que não tenho costume. Basicamente, é a primeira vez que estou fazendo vídeos. Esse semestre estou buscando novas coisas, tentando melhorar tanto para o meu lado, agilizar a distribuição de conteúdo, quanto para o lado de vocês, a facilidade para obter mais informações, entre outras coisas. Bom, vamos lá. Gerenciamento de memória. Eu apresentarei algumas descrições sobre o que é memória em si, em termos gerais, memória principal, a memória física, o que também chamamos de memória RAM, memória virtual e o tal do swapping e paginação que o sistema operacional utiliza para benefício e tentar resolver certos problemas referente a memórias, tá? A falta de memória. Em termos gerais, memória é tudo quanto é local, dispositivo ao qual você pode armazenar informação. É um, cada um é um tipo de memória diferente. A memória RAM, ao qual geralmente nós lembramos imediatamente quando falamos em memória, ela é um tipo de memória volátil, que a informação está ali, existirá ali, enquanto houver energia, enquanto a máquina estiver ligada. E as memórias não voláteis, como um pendrive, um disquete, um HD, aonde a informação é armazenada, ela é magnetizada ali e, no caso de um CD ou outras coisas, temos a parte da a informação é queimada em si na mídia e essa informação ali permanece por muito tempo, por isso não volátil. Mas aqui estamos falando, a ideia é falar sobre a memória física em si, a memória RAM, a nossa memória principal e as suas outras possibilidades, as suas outras ferramentas que facilitam, ou até mesmo posso dizer que expandem a nossa memória RAM, a nossa memória principal. E a memória, na nossa estrutura de computador, ela basicamente é o segundo, né, o segundo recurso mais importante. Primeiramente, temos a CPU, né? E o gerenciamento dela é muito importante, pois com esse gerenciamento, o sistema operacional garante uma estabilidade e velocidade nas execuções do seu sistema operacional, porque na memória RAM, na nossa memória principal, é ali que as coisas acontecem, é ali que as coisas executam, os programas, os processos, armazenamentos temporários de informação, as nossas variáveis, entre outras coisas, tá? E passando um pouco mais além para a memória principal, com um pouco mais de detalhe, já havia dito em sala, mas ela é dividida basicamente em células. Cada célula, quando eu desenho na lousa aquele retângulo cheio de pedacinhos, cada pedacinho daquele representa uma célula. Essa célula é a menor divisão em bits de uma memória. E esse bit ele é endereçável. Cada célula tem um endereço específico, que é o que nós conhecemos como endereço de memória. Cada pedacinho da memória tem um endereçamento em hexadecimal que determina em que posição física está na memória aquela determinada célula. Quantidade, tamanho de cada célula dessa pode variar de acordo com plataforma,
e a arquitetura do computador ao qual você está trabalhando. Vocês podem ter ouvido já, eu tenho uma memória, a minha DDR, a minha é uma DIMM, DDR2, entre outras coisas. Cada uma tem um tipo de construção, uma velocidade, alguma forma de agrupamento, mas a ideia em si é armazenamento temporário para execução de processos e armazenamento de informação. Ah, já no caso, o que ouvimos falar como memória virtual, a memória virtual em si é uma estratégia onde a gente combina a memória principal com a secundária, memória RAM com disco. A ideia dessa combinação é para que a gente tenha uma possibilidade de uso um pouco estendido da memória. É fingir com que a memória, ao invés de 8 GB, por um exemplo, eu posso falar que eu tenho 32 GB de memória, mas destes 32, eu só tenho 8 de memória RAM. O restante eu utilizo disco físico e o meu sistema operacional determina um espaço naquele disco onde ele irá gerenciar, onde ele guardará, lerá e modificará as informações para fazer troca de dados entre memória RAM, memória principal, e o disco, dando a falsa impressão de que a nossa quantidade de memória é muito maior. Isso nos traz uma flexibilidade, uma facilidade de trabalho, aonde você, quando tiver com falta de memória, você tem a capacidade de trocar informação, tirando da memória, jogando para o disco, para que você possa usar a memória e aí sim dar prosseguimento na sua execução sem ter que matar um processo, sem ter que eliminar um processo da memória de vez para poder entrar num outro. O conceito de memória virtual ela se baseia na separação entre endereçamentos usados pelo programa e endereçamentos físicos na memória principal. Esse endereçamento do programa é denominado como espaço virtual, aonde esse espaço físico existe na nossa memória principal, que é o espaço onde o programa irá residir. Tá? O endereçamento virtual possui algumas características aonde ele é um conjunto de endereços que podem ser utilizados pelos processos em execução. O espaço virtual pode ser maior do que o espaço físico, como eu havia dito. Quando eu falo de uma memória virtual, eu tenho um acréscimo na minha memória física em si, e essa memória virtual depende da configuração do seu sistema operacional. Então, você pode fazer a configuração. O que geralmente as pessoas fazem é que memória virtual tenha uma vez e meia, até duas vezes o valor da memória física, o valor da memória RAM principal. Também não adianta muito você estender tanto a sua memória virtual, porque é disco. E disco é lento e gasta-se muito tempo nessa combinação de trazer dados da memória física, da nossa memória RAM, baixar para disco e fazer toda a troca de quem sai da memória, quem entra na memória, e tudo isso toma tempo e nem sempre é vantajoso ter uma memória virtual muito grande, tá? É, Essa parte de endereçamento virtual, ele é feito de forma automática, não há nenhuma forma na programação onde eu determino que eu vou usar a memória virtual ou não. Isso é uma responsabilidade do sistema operacional. Ele decide quando e quem vai para lá. Esse programa, numa memória virtual, ele não faz referência a endereço físico. Ele faz apenas a endereços virtuais. Então, quando um programa
está em execução na memória e por falta de uso, por uma necessidade do sistema operacional, ele pode baixar esse programa para a memória virtual, onde são os discos, e saiu daquele endereçamento de memória físico e ele entra no endereçamento virtual, que é uma referência em disco de onde aqueles processos estão, tá? E o software desse gerenciamento, ele faz um mapeamento, ele gera um mapa de endereçamento virtual e endereçamento físico. Da seguinte maneira, eu tinha o endereço X na minha memória física, eu tive que retirar o meu endereço X, o conteúdo desse meu endereço X, e coloquei em disco. Só que em disco, o endereço no disco, que é o meu endereço virtual, ele é o endereço K. E ele faz a ponte nesse mapeamento, determinando que o que está no endereçamento K virtual no disco fazia referência ao nosso outro endereçamento físico, que era lá atrás no nosso X, em cima da nossa memória principal. Para que isso? Para que ele consiga, se possível, fazer a volta em mesmo local de memória, para que o processo prossiga numa eventual necessidade de retornar a memória para uma execução, tá? Isso é executado pelo sistema operacional, isso é feito de forma transparente e o usuário não tem nenhuma interação e nem mesmo nenhuma forma de monitoramento de como isso acontece. O sistema operacional ele faz uso da memória secundária como a extensão da principal, de forma transparente, aonde a única coisa que nós temos é, em determinados sistemas operacionais, nós conseguimos determinar o quanto eu posso usar da minha memória secundária para dizer que é uma memória virtual. Ah, este bullet é interessante quando um programa é executado, apenas uma parte do código executável fica na memória principal. O restante permanece na nossa memória secundária e só é carregado quando é feita uma referência sobre ele. Então, assim, quando você, trocando em miúdos, né, quando você solicita a execução de um programa, não necessariamente todo o seu programa vai para a memória. O que é todo o seu programa? Sabemos que ao criar um programa, nós criamos diversas variáveis, nós criamos diversos objetos, referências, entre outras coisas. Isso não necessariamente vai para a memória de uma só vez. O sistema operacional pode trabalhar da seguinte maneira: leva para a memória RAM, para a memória principal, o que está sendo usado, as variáveis que foram instanciadas, as variáveis, os objetos que foram criados. Ele joga na principal para que estejam em execução. Outras partes do programa, funcionalidades, subrotinas que vão ser utilizadas depois, não estão sendo utilizadas no momento, ele deixa na memória virtual, porque eu não preciso processar. No momento ao qual eu faço uma solicitação de execução de uma funcionalidade e essa está na memória virtual, o sistema operacional faz o trabalho de trazer isso da memória virtual para a nossa memória principal, que é o processo do loaders, são os loaders, carregam esses processos, tá? E cada processo tem ao seu dispor o mesmo espaço de endereçamento virtual, como se toda a memória virtual pertencesse àquele processo que você acabou de criar. E cabe ao software controlar e impedir qualquer violação de acesso entre dois ou mais processos concorrentes. Bom, isso cabe ao software de gerenciamento. Por que aqui eu digo software de gerenciamento e não sistema operacional? É a mesma coisa, porque vocês se lembram, quando eu falo sistema operacional não é um programa. Sistema operacional é um grupo de programas. Então, cada programa, cada módulo, cada
software que nós temos num sistema operacional tem uma tarefa específica, e o software de gerenciamento de memória é um software pertencente ao sistema operacional. E ele tem a obrigação, a responsabilidade de impedir violação de acesso. Mas acredito que alguém já tenha visto, tela azul do Windows, erro de segurança, erro de violação geral de acesso, é, acesso não permitido à memória. Isso são falhas desse gerenciamento de memória, onde um espaço de memória foi reservado para um processo ou parte de um processo e outro fez invasão, utilizou aquele espaço sem efetivamente ter permissão para isso, tá? Bom, falando aqui na parte de swapping e paginação, a técnica de swapping ela veio para tentar minimizar o problema de insuficiência de memória para a execução de processos em ambientes multiprogramados. Consiste na transferência automática de todo um processo da memória principal para o disco, e vice-versa, que é o que nós chamamos de swap-in e swap-out, certo? Aqui um pequeno desenho da memória jogando para lá. Aqui é efetivamente é o processo, o swapping é a tarefa de movimentar dados da memória principal para o disco. E o que é esse disco? Aonde eu coloco no disco? Como eu posso recuperar depois desse disco? Essa movimentação, esse swapping, essa movimentação da memória principal para o disco, do disco para a memória principal, é o que eu acabei de explicar a vocês que o disco é a sua memória virtual. Então, sair da memória física para disco, eu estou movimentando dados para a minha memória virtual. Então, o processo de troca de processos de dados, de informações entre memória física e disco, chamamos de swapping, o ato de transferir dado de um lado para o outro e sair da memória principal para o disco, eu estou jogando onde no disco? Não é em qualquer lugar, é numa área específica, área essa que determinamos como a memória virtual. Sistemas Linux, por exemplo, nós temos a área de swap. O que vem a ser esta área de swap? A área de swap é um pedaço de disco ou discos aonde o sistema operacional utilizará como swap. Dependendo do teu tipo de sistemas, do seu tipo de sistema, já houveram pessoas perguntando: posso colocar um disco SSD, um disco sólido, porque aí o swap vai ser um pouco melhor, porque o disco é muito mais rápido. Maravilha, seria interessante, mas não faz muito sentido, porque no final das contas o swapping efetivamente não deveria ser utilizado. Se você está utilizando swapping com muita frequência, significa que você está com pouca memória. E outra coisa é, não adianta ter memória virtual muito grande, porque a ideia da memória é armazenar um processo, uma informação, um programa por um período curto de tempo. Por que curto? Porque a ideia é executar, terminou, finalizou, libera a memória. Quando falamos de memória, nós temos três pontos muito importantes sobre memória, que é capacidade de armazenamento, velocidade de execução e custo. Essas três são contrapontos. Quanto maior o volume possível de armazenamento, geralmente essa memória é mais lenta. Quanto mais rápido seja a sua memória, quanto maior a necessidade de uma memória mais rápida, maior é o custo. Mas algo que é muito difícil de ter é memória com alta velocidade e com alto volume de armazenamento.
Primeiro, porque não é necessário ter memórias gigantescas, porque você não vai armazenar dados volumosos ali. Você vai executar, terminar e passa a vez para outro. Então, por isso, pode-se fazer swapping com disco sólido, pode. Não vejo muitas vantagens nisso, mas se pode, tá? Um dos problemas gerados pelo swapping é a relocação dos programas. No caso de um programa que saia e volta várias vezes, é necessário realocar esse programa de forma automática pelo loader, né? E o problema é que cada carregamento ele vai determinar espaço de memória, verificar aquele programa onde ele cabe, realocar e a leitura de disco, escrita de disco. Isso gasta tempo. O conceito de swapping ele permite um maior compartilhamento dessa memória e, consequentemente, um maior throughput, quer dizer, um maior volume de transferência de informação para um lado ou para o outro. Seu maior problema é o custo elevado das operações de entrada e saída, né? O swap in, swap out. Mais uma vez, falou de disco, é lento, tá? Então, essa era a apresentação que eu pretendia mostrar a vocês com algumas informações e sobre a parte de processos e memórias, mostrando um pouquinho aqui no Windows, que é algo mais fácil. Vejam que eu tenho aqui 3 GB.8 de memória utilizada. Eu vou subir uma máquina virtual com 5 GB. Então, uma máquina virtual, vou até aumentar essa quantidade de memória de 5 para 6 ou quase 6 GB de memória. Uma máquina virtual é um processo e esse processo se residirá na memória. Conseguem ver que o volume de processamento da minha CPU aumentou. Aumentou porque eu tenho designado para essa máquina virtual dois CPUs, dois vCPUs. Então eu vou ter um uso de CPU ali um pouco maior. A minha memória de 3.8 começou a subir para 4.7 já, se for embora aí 1 GB. Eu havia comentado com vocês, aqui eu tenho 16 GB de memória na minha máquina. Eu tenho cacheado 2,5 GB e ele me apresenta 9 GB livres, certo? Então eu tenho disponível 11 GB. E esses 11 GB é a soma de memória livre mais cache. Cache é uma reserva do sistema operacional, tá? Subi aqui uma maquininha virtual. Internamente ela tem os 5 GB de memória que eu solicitei para ela. Eu tinha comentado a vocês que essa máquinas virtuais, ela é um pouco, ela, ela finge algumas coisas. Aqui eu tenho 5,9 GB de memória RAM, 5,7 livre, cacheado somente 43, 46 no caso, perdão. Isso por conta que o Linux ainda está guardando informações. Veja que não consumiu muita memória ainda minha, porque a máquina virtual efetivamente não saiu consumindo toda a memória que eu aloquei a ela. Mas abrindo outras máquinas virtuais, ela começa a usar um pouco mais da minha memória. E veja que interessante que agora de 2.6 que eu tinha de cache, eu fui para 3.4 de cache. O sistema operacional viu que eu estou usando mais memória.
Ao ver que eu estou aumentando o volume de uso de memória, eu tinha 4 GB utilizado, estou com quase 8 utilizado. Ele guardou mais memória para ele. Isso é uma, vamos dizer, uma questão de sobrevivência. Ele tenta reservar mais, mas ainda tenho sim 8 gigas livres, porque cache é memória livre. Tudo bem, pessoal? É, Eu espero que tenha auxiliado um pouquinho aí referente à memória, que vocês entendam o que que é a parte do swapping, tá? Ah, Nos slides eu acabei esquecendo de colocar a parte textual, mas o que vem a ser paginações. Paginações são agrupamentos de processos que o sistema operacional faz, aonde ele tem um tamanho de página. E essa página é uma quantidade X de processos aos quais ela agrupa. E quando o sistema operacional executa o que chamamos de paginação, ele pega uma página inteira e descarrega no disco, que é o processo de mais um processo de swapping. Só que ao invés dele descarregar somente um processo, ele descarrega um grupo de processos. Ele descarrega uma página inteira, tá? Então, swap em si é essa transformação, tira de um lado da memória para o disco, e a paginação em si é o modo ao qual, ao invés de ser um processo ou parte de um processo, ele leva um agrupamento aonde ele divide isso em páginas. Apresentarei para vocês um pouquinho mais de detalhes em sala, porque eu acho que fica mais simples eu fazendo os meus desenhos entre outras coisas que eu tenho para utilizar em sala para explicar algumas coisas. Amanhã, a partir das 7 da noite, 7h15 para ser mais exato, disponibilizarei no OneDrive, atualizarei lá as questõezinhas sobre esse conteúdo que eu acabei de apresentar para vocês. Espero que tenha agregado alguma coisa a vocês. Um grande abraço e até semana que vem. Semana que vem eu volto para o Brasil e voltamos com as nossas aulas. Tudo bem? Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço e desculpe o amadorismo referente à geração dos vídeos. Tchau, tchau.